Você já sentiu na pele o castigo de Deus? Você já sentiu na pele o peso de desobedecer a Deus? Eu já senti. E foi pesado. Em Levítico 26, nós vamos ver a recompensa de obedecer a Deus e também as consequências de desobedecer a Deus. Se você se interessa por esses assuntos e gosta de um conteúdo prático sobre a palavra de Deus, já se inscreve aqui no nosso canal, curta o vídeo, já prepare um comentário, encaminhe depois para o maior número possível de pessoas. Nos siga também no Instagram, meu Instagram é @luiscarvalhopro, e eu também tenho um Instagram só voltado para evangelismo, sobre mensagem de pessoas na rua sobre Deus, que é o @evangelismo com coragem. Siga, te espero lá. Vamos começar então analisando o primeiro versículo de Levítico, capítulo 26, que diz assim, ó: não façam ídolos, nem imagens, nem colunas sagradas para vocês, e não coloquem nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então aqui Deus está pegando pesado na questão da idolatria. Na Bíblia como um todo, Deus ele repreende, é um dos pecados que Deus mais abomina, a questão da idolatria. Quero até falar alguns outros versículos que eu selecionei aqui. Em Êxodo capítulo 20, nos versículos de 3 a 5, Deus diz assim: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima de nós, nem nas águas debaixo da terra. Em Isaías 44, Deus diz assim: todos que formam imagens de escultura não são nada, suas coisas desejáveis não são de nenhum préstimo, ou seja, não serve para nada. Nem aquele que forma a imagem, aquele que adora, e nem a própria imagem. Em Jeremias também ele fala sobre isso, mas o trecho que eu mais gosto é em Salmo 115, versículos 4 a 8, que ele diz assim: os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram. Semelhantes a eles se tornem os que o fazem e todos os que confiam neles. Então aqui Deus está falando em Salmo 115 que aquela pessoa que adora uma imagem, ela vai se tornar como aquela imagem, cega, surda, muda. Ou seja, em que sentido principalmente Deus está falando? No sentido espiritual. Pessoas que estão cegas espiritualmente, pessoas que estão perdidas, que não conseguem escutar mais a voz de Deus. Pessoas que já não têm mais a sensibilidade, né, o nariz, a sensibilidade de farejar, de perceber se algo é de Deus, se algo é de Satanás, se algo é do mundo, se algo é humano, é espiritual. Perderam, porque estão adorando ídolos que não têm nada de poder, que não podem fazer nada por ninguém. E aí, seguindo, a gente vai para o versículo 3, que diz assim: se você seguir os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa. Então, uma das coisas que Deus vai fazer quando o povo dele o obedecer. Chuva, selecionei alguns trechos, ó. No versículo 5, vocês comerão até ficarem satisfeitos, viverão em segurança na terra. No versículo 6, estabelecerei paz na terra. No 7, e estes cairão a espada diante de vocês, ou seja, ele prometendo também que os inimigos cairão a espada, que ele vai ajudar o seu povo a vencer os inimigos. Versículo 9, eu os farei prolíferos e os multiplicarei. E no versículo 12, andarei entre vocês e serei o seu Deus. Ó que bênção. Mas, no entanto, sobretudo, né, no versículo 14 começa as consequências do castigo da obediência se eles não obedecerem a Deus. Tá assim, ó. Mas se vocês não me ouvirem e não colocarem em prática todos esses mandamentos, aí ele vai falar: lhes trarei pavor repentino, doenças e febre. O meu rosto estará contra vocês, vocês serão derrotados pelos inimigos. Os seus adversários os dominarão, versículo 17. No 20, a terra não lhes dará colheita, ou seja, fome, miséria. No 21, eu os castigarei 7 vezes mais. Eu lembro quando não obedeci a Deus, nossa, e ele falou de uma maneira tão clara, uma maneira tão específica. Deus foi tão preciso e eu desobedeci. Isso tem 2 anos. E, mano, eu te falo que foi duro o preço da desobediência. Não recomendo a ninguém. Então, ó, assim como a obediência a Deus, a gente tem muita bênção. Então, isso é do Antigo Testamento? Mas vale para a nossa vida, até hoje. Porque antes precisava de Moisés para falar, agora nós temos acesso ao próprio Deus. E ele fala direto com a gente o que ele quer.
Versículo 25, mais uma das consequências. E trarei a espada contra vocês. 26, vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Imagina você comer e não ficar satisfeito, querer cada vez comer mais. Meu Deus. 30, destruirei os seus altares idólatras. Aí ele fala depois aqui, os ídolos mortos, ou seja, o que é um ídolo? Uma imagem é algo que já é morto, já nasce morto. 31, deixarei as cidades de vocês em ruínas e a arrasarei. No versículo 33, sua terra ficará desolada e as suas cidades em ruínas. Então aqui alguns trechos que chamaram atenção. No 38, vocês perecerão entre as nações e a terra. Os seus inimigos vão te devorar. Ou seja, para concluir, lidar com as coisas de Deus é muito sério. Deus não brinca, não é homem para a gente brincar com ele. As coisas de Deus a gente precisa levar com muito temor, com muita sabedoria, com muito discernimento e entender. Vai servir a Deus? Obedeça. Escute o que ele tem para te dizer e obedece. Ele nunca vai te dar uma tarefa acima da sua capacidade. Tudo que Deus mandar você fazer é porque ele tem um propósito. Ele é Deus. Assim como você, muitas vezes tem um filho pequeno e você fala algo para o seu filho que você sabe que é o melhor para ele. Você sabe pela sua experiência, você já passou por isso, que aquilo vai ajudar ele, vai edificar ele. Você está evitando um problema para o seu filho lá na frente e ele desobedece. Desobedece, aí o que acontece? Ele vai sofrer as consequências do próprio ato dele. Então é assim com Deus. Quando a gente obedece, a gente tem bênçãos. Quando a gente desobedece, acontecem as coisas. Então, se esse vídeo tocou com você, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe com o maior número possível de pessoas. Aquelas pessoas que estão meio desobedientes, estão meio rebeldes, manda para essas pessoas esse vídeo, que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.